Sejam todos bem-vindos a mais uma dose diária de emagrecimento. Dessa vez estamos no episódio 40 e vamos falar sobre os obesos desnutridos. Parece um paradoxo, né? Porque você vai perguntar, Felipe, como é que uma pessoa que está obesa, ou seja, bem acima do peso, está também desnutrida? Porque eu faço sempre aquela associação de que a desnutrição está ligada àquelas pessoas que estão extremamente magras. Quando falo em desnutrição, já vem logo a imagem de uma criança na África, bem magra, e ali está tendo um processo de desnutrição. Só que eu digo para você, existem pessoas com 120, 130, 150 quilos que estão também desnutridos. Porque quando a gente fala em desnutrição, a gente não está falando em peso. Desnutrição, a gente está falando em carência de vitaminas, carência de minerais, de nutrientes, carência de macro e micronutrientes. Os macronutrientes, proteína, carboidratos e lipídios, e os micronutrientes, vitaminas e minerais. Na obesidade, geralmente faltam os micronutrientes e os macronutrientes geralmente faltam a proteína. O carboidrato e a gordura sempre estão em excesso. E isso faz com que o paciente ele, de fato tenha um excesso de peso. E aí você vai me perguntar, tá, Felipe, mas por que acontece isso? Na maioria das vezes é porque o paciente ele está com a dieta inadequada. Ou seja, é uma dieta que existe uma monotonia alimentar. Geralmente o paciente ele gosta de comer certo tipo de alimento. Então as jantas são iguais todos os dias, os cafés da manhã são iguais todos os dias, os almoços são iguais todos os dias. Isso faz com que o corpo ele só tenha contato com aquele tipo de nutriente. Ele não tem uma variedade nutricional. E isso prejudica esse processo bioquímico dele. Outra coisa que pode acontecer é problema na absorção. Às vezes o paciente ele está comendo bem, só que o corpo não está absorvendo. Por uma mudança de pH, por exemplo, do estômago, do intestino, isso faz com que alguns nutrientes não sejam tão bem absorvidos. E isso também é um problema que o farmacêutico, o nutricionista vai avaliar a partir da anamnese, a partir dos exames laboratoriais. Agora veja, é necessário ter um olhar mais cauteloso para esse tipo de paciente. Por quê? Porque só a obesidade ela já é um problema, mas a obesidade com desnutrição é um problema ainda mais grave. Por quê? Geralmente a gente vai dizer que a obesidade ela vai aumentar o risco de osteoporose, vai enfraquecer o sistema imunológico, vai gerar uma fraqueza muscular, aumentou o risco de problema cardíaco e a gente associa isso apenas à obesidade, apenas ao excesso de peso. Porém, na desnutrição, esses sintomas eles também são agravados. Então veja, é necessário a gente ter um olhar redobrado para um paciente que está com obesidade, mas que também está com desnutrição. Nem todo obeso é desnutrido. Tem obesos que estão acima do peso, mas a sua alimentação é rica em todos os macros e todos os micronutrientes. O problema é de fato o excesso de calorias. Já alguns outros pacientes têm excesso de calorias e têm deficiência nutricional. Por isso que a gente precisa separar bem. E aí veja, além desses sintomas que eu falei, a desnutrição também traz alguns outros sintomas, né? E sinais também. Perda de cabelo, a pele fica mais ressecada, é uma fadiga crônica, um tipo de anemia, problemas gastrointestinais e diversos outros fatores podem acometer. E aí o paciente fica achando, por que eu estou com isso? Porque está faltando nutrientes para aquela química do seu corpo funcionar, para a bioquímica funcionar, está faltando micronutrientes, está faltando vitaminas, está faltando minerais. Então é de suma importância essa avaliação nutricional. O que é que esse obeso está comendo? O que é que você está comendo, você que me escuta aqui? Porque a partir disso a gente vai conseguir identificar se é uma alimentação rica em nutrientes ou pobre em nutrientes. Então é necessário fazer essa prevenção com dieta equilibrada, uma dieta variada, muitos tipos de alimentos para que o paciente ele tenha contato com diversos nutrientes. E isso quem vai fazer é o profissional dos alimentos, que é o nutricionista. Claro que o farmacêutico pode entrar também na parte de suplementação, junto com uma equipe multidisciplinar, com o nutricionista, para justamente garantir a esse paciente o melhor tratamento possível. E o paciente precisa fazer a parte dele, que é a parte da adesão. Então veja, é preciso essa coragem para fazer esse tratamento de emagrecimento, que não é fácil. Por isso que a gente precisa aumentar a conscientização de que existem obesos que podem também estar desnutridos. Porque, como eu disse no começo, parece um paradoxo. Tem gente que vai dizer, não, Felipe, você está falando besteira. Como é que ele é obeso e ele também está desnutrido? Mas pode acontecer. Então é muito importante que a gente fale sobre esse tema para que as pessoas consigam ter um cuidado maior. Busquem a melhor qualidade de vida através de tratamentos corretos, através de alimentação, através do exercício físico, para que assim a pessoa consiga emagrecer e, de fato, ter saúde.
Então esse foi o nosso podcast de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal do YouTube, a gente vem crescendo cada vez mais, completamos agora o podcast 40 e eu espero que esse número se multiplique cada vez mais para que eu traga mais conteúdos para vocês de forma diária aqui no Dose Diária de Emagrecimento.